Obrigado, Flávia. Muito obrigado, viu? Beijão pra você. Obrigado a todos que estão presentes. Um bom dia. Ô, Jamile. Faca, bom dia. Paulo, Florzinha, beijão. Seu Ademar, Zeli, menina, Jandira, já dei um beijinho pra ela. Silvia, Simara, Grisato, Flavinha, Dudu, Diana, Mariazinha. Beijo. Beijo a todos. Tô resfriada. Jandira, tô com o nariz entupido. Certo? Vamos lá. Então, a semana passada, nós paramos num certo ponto da leitura, onde o Saldanha esclarece ao André Luiz, não é? O porquê dele ter ficado estagnado naquele ambiente, por mais que ele tivesse uma predisposição, não é? Para querer o bem. É sim, Dudu, desculpe, gente, hoje 14 de dezembro, tá? De 2011. Então ele diz aqui, vou voltando ali que é o início do diálogo, pra gente poder entrar no raciocínio, porque a semana passada o papo tava tão bom que a gente não é que andou muito não, nós ficamos um pouco por aqui mesmo. Admito, e aí o André Luiz pergunta, entretanto objetei, não será essa atitude mero reflexo da ignorância insustentável? Nós falamos da ignorância, nós falamos, a gente teve um papo com a Diana, não foi, Diana? Sobre a sabedoria, sobre ter o conhecimento e não interiorizar o conhecimento, não é? De passar direto, muitas vezes nós temos a ideia que passa direto de nós, é como o ditado popular diz assim, entra no ouvido e sai pelo outro. A gente não absorveu ainda intimamente. Muitas vezes a gente sabe, mas é mais fácil continuar nas mesmas ações negativas, comportamentos, do que, vamos dizer assim, mudar. Ter a ousadia de mudar, não é? De tentar uma coisa diferente, de ir em busca daquilo que teoricamente a gente já sabe que é o caminho certo. Desculpa. Coisa feia, né? Engasgar com saliva. Vamos lá. Outra coisa. Admito que sim. Elucidou a obsessão modificado. Surpreendo-me pela clareza de argumentação. Surpreendendo-me. Todavia, não desconheces que a maior dificuldade não nasce da ignorância em si mesma, mas de nossa dureza contrária à capitulação indispensável. A sabedoria golpeia a insciência. A bondade humilha a perversidade. O amor verdadeiro sitia o ódio num círculo de ferro. No entanto, aqueles que são surpreendidos no campo da inferioridade manobram contra o bem, deliberadamente. Mil armas de despeito, calúnia, inveja, ciúme, mentira e discórdia, provocando perturbação e desânimo. Assinalando-lhe a palavra tão fortemente esclarecida, cuja desenvoltura e acerto me assombrava, ponderei. Teu próprio caso é um exemplo vivo. Espanta-me o cabedal de teus comentários inteligentes. De nenhum modo poderia ser um ignorante. Então ele coloca no senso de ignorante o Saldanha como sem conhecimento. Um sem conhecimento. É a postura dele agora no André Luiz para a ignorância. Porque qual é a definição de ignorância? A falta de saber, né? A falta de conhecimento. E o Saldanha responde para ele, sim. Replicou o ex-verdugo sorrindo. Inteligência não me falta. Leitura, idem. Estou positivamente informado, olha só, com relação aos deveres de ordem geral que me competem. E olha que me compete, olha que interessante. Qual era o papel do Saldanha? Vocês lembram? Qual era a função do Saldanha de trabalho dele? Qual era a função dele? Bora lá? De obsediar,
não é? Ele era um grande líder naquele grupo ali e magnetizador, ele estava chefiando, não é? Ele era um obsessor, ele era um magnetizador e chefe de grupo, ou seja, para prejudicar, ele sabia, tinha conhecimento. E vocês sabem que se instrui mesmo? Porque não é simplesmente desencarnar e dizer eu vou manipular ali energias e vou prejudicar alguém. Em determinadas circunstâncias precisa ter um conhecimento de causa, tem que estudar. Que coisa, né? Tem que saber, tem que entender de fluido, tem que entender como vai mexer com aquilo ali, que fluido vai pegar na atmosfera, no ambiente para poder prejudicar, separar aquilo daquilo outro. Tem que saber em que pontos de força, não é, vai colocar aqueles fluidos, aquelas energias para que prejudique naquele ponto que eles têm interesse. Isso é cultura do mal. Do mesmo jeito que os espíritos, né, Diana, do bem, se instruem como tratar, como ajudar, em que pontos de força ajudar, em que parte do perispírito tocar, que fluido do bem vai manipular, mesma coisa, só que é oposto. E se dedicam àquilo, estudam o mal. Não é da nossa ignorância saber que existem instituições de estudo para isso, não é? O mal não é o mal sozinho. Quando você vê essas mentes assim muito voltadas ao mal, pessoas inteligentes, não é? Você poderia dizer, caramba, com a inteligência dessa poderia fazer grandes coisas. Existem tantas outras outras mentes que se associam a esse outro que está encarnado. E o encarnado tem a vantagem de ter o corpo físico e ter uma ação mais profunda sobre a matéria do mundo terreno, do mundo material. E existe uma associação, um grupo todo por detrás, trabalhando em prol dos seus ideais negativos, mas existem. Bom dia, Dr. Wagner. Beijinho pro senhor. Faltava-me, e é mais interessante isso que ele diz, faltava-me, contudo, a companhia de alguém que conseguisse mostrar-me a eficiência e a segurança do bem. Ou seja, vocês sabem que até para combater o bem, eles têm que ter conhecimento do que eles estão combatendo? Ai, ai. Tem que ter conhecimento do que estão combatendo. Tem que saber, não é? Então, olha, ele precisava de um exemplo que demonstrasse para ele a eficiência do bem, porque até então ele sabia teoricamente. Mas o que é que ele conhecia de fato? O mal, porque ele estava vinculado àquilo ali. Então, o bem para ele era a teoria, era a oposição, era aqueles que trabalhavam contra ele, vamos dizer, né? Ele sabia teoricamente, ele não sabia de fato. Então ele precisava de alguém que demonstrasse, olha, o bem é mais forte que o mal, vou te mostrar. E olha a vida, ele achou, né? Ele achou o Gúbio. Olha só, a companhia de alguém que conseguisse mostrar-me eficiência e a segurança do bem no meio de tantos males. Isso é refletivo pra gente, por quê? Olha só, porque o exemplo da gente arrasta a multidão, não é à toa. Então, quando nós nos dedicamos em grupos, ou pessoas, ou parentes, ou filhos, amigos, seja eles quem sejam, que se dediquem ao mal ou que tenham um comportamento deturpado, errôneo, que o nosso exemplo e o nosso conselho, logicamente que nós também temos que falar, não é? Vai viver de mímica. Mas que a gente demonstre na prática aquilo que a gente fala, como é, que funciona melhor. Se você observar isso aí, vamos ver que o bem combate o mal, porque vai trabalhar aquilo ali e vai mostrar que uma alcança que o bem é muito mais vantajoso. Tem muito mais vantagem trabalhar para o Cristo do que contra o Cristo. Não é? Mas como é que um vai entender isso? Tem que passar por isso.
Passar por circunstâncias, porque nós aqui, graças a Deus, estamos já entrando num patamar de entendimento na busca da nossa melhora íntima, familiar e social, não é? Assim, a conta-gotas, pode até ser que seja a conta-gotas, a passo de tartaruga, ok, mas estamos. Mas no passado, nós não sabemos em que áreas a gente estava frequentando. Nós não sabemos quem foi que arrastou a gente para demonstrar que o bem é o melhor caminho. Nós não sabemos, né? Nós podemos ter futuros de luz, mas nós não sabemos em que paragens nós tivemos, né? Provavelmente o Wagner foi meu professor em outros tantos tempos. Eu sinto isso, né? A dor, mas a dor faz com que sofre, faz a gente sofrer, não é, Maria? Assim, a dor faz com que nós sofremos. Aí a dor abre campo para humildade, para que eu reconheça que eu preciso curar-me, preciso ser feliz. Aí eu vou reagir, e eu reagindo, eu vou precisar de ajuda? Ou você acha que eu vou conseguir sozinho? Para que todo esse mecanismo aconteça, eu tenho pessoas que me ajudam, né? Então, pessoas que vão demonstrar para mim qual é o melhor caminho de reagir, né? Qual é o melhor estrada para pegar. Porque quando se chega lá para programar uma reencarnação, por exemplo, quando se pode, né, logicamente, e diz, olha, você vai ter que passar por isso, isso e isso. Muitos de nós relutamos, ai meu Deus, será que eu vou conseguir? Ou então outros pretendem coisas mais complexas. E não, vai com calma, meu filho, não é assim. Não é? Vamos pensar. Nós precisamos de exemplos que nos arrastem. Tanto nós precisamos de exemplos que nos arrastem, que eu fecho isso aí. Quem veio ao mundo dar exemplo pra gente? Quem veio ao mundo? Jesus. Jesus veio ao mundo dar exemplo para arrastar multidões. Eu vim para os doentes, não vim para os sãos, não é? Porque muitos já estavam na dor. Alguns já estavam reagindo, certo? Mas eles precisavam de uma base para dizer assim, eu vou querer ser igual aquele caboclo ali. Um dia. É? Tentar andar, porque nós, seres humanos, precisamos disso. Faz parte da nossa evolução. Isso é uma sabedoria divina, na sua perfeição, que nos deixa claro que nós precisamos uns dos outros. Eis porque amai a Deus sobre todas as coisas, é o teu próximo como a ti mesmo. Nós precisamos do nosso próximo. Mais próximo. Sempre. Até do próximo que a gente pensa que é distante. Não é assim? O Dudu tá colocando ali pra gente, será que quem nos traz de volta e nos ajuda é o nosso mentor nessa vida terrena? Pode ser, claro. Não é? E não só o protetor, porque quando a gente fala assim, o nosso mentor, fica parecendo que a gente fica limitada a uma figura. Nós temos esquadrão atrás da gente. Temos espíritos que trabalham por nós de todo jeito, que estão lá e que estão aqui. Não é, Maria? Que estão lá e que estão aqui já, esperando por nós. É. Porque a gente é muito interessante, a gente tá lá, e aí eles programam e ficam torcendo por nós. Mas só que a gente esquece os que estão aqui já. E que muitas vezes reencarnam antes, que é para poder segurar a onda da gente, porque a gente não é demais, né? A gente precisa mesmo é de um esquadrão de luz para ajudar-nos. Sim, temos os nossos protetores pessoais, temos os nossos anjos guardiões, que são espíritos que se dedicam a nós. Mas isso não é limitado a um, isso é relativo, né? E mais ainda, nós temos os espíritos familiares. Que os espíritos familiares não chegam a ter uma sabedoria, vamos dizer assim, de um espírito guardião, né? De espírito protetor, que tem que ter um cabedal, uma elevação moral maior. Mas temos os nossos espíritos familiares, que torcem por nós, que nos ajudam, que se organizam para ajudar a si mesmo e ajudar também a quem ama. E o contexto é esse, sozinho ninguém nunca tá.
Nunca. E eu gosto, já te passo, Maria, eu gosto da poesia da gratidão do. Peraí, eu te dei o cumple do Divaldo, né? Que ele fala do Doutor Bezerra. E que no final ele diz assim: mesmo assim, se eu estiver sozinho e ninguém estiver comigo, eu com ti estarei, porque nós não estamos nunca sem amparo. Né? Tá passando, Maria. Beijinho, desculpa, viu, demônio? Ju, esse assunto é fascinante, né? Você sabe que eu não resisto. Não tem como não subir para comentar. A gente às vezes esquece que nós estamos. Ah, não tem jeito, Dudu, não tem jeito. Às vezes a gente esquece que nós estamos mergulhados dentro, né, de Deus. Nós estamos mergulhados dentro de Deus. E como que Deus ajuda os seus filhos, gente? Que a gente nunca pode esquecer. Como que Deus ajuda os seus próprios filhos? Através de quem? De quem? Através de quem? Através de quem, Dudu? Dos seus próprios semelhantes. Dos seus próprios semelhantes. A gente não sabe viver sozinho. Nós não sabemos viver sozinhos. Nós somos ajudados através de todos. Isso! Deus ajuda o homem pelo próprio homem, Ju. Nós temos a nossa família espiritual que nós deixamos lá. Nós já temos um trabalho lá. Nós deixamos o nosso trabalho lá para vir para cá. Não é? Olha que coisa mais linda. Então, nós deixamos a nossa família espiritual lá, torcendo por nós. Nós viemos aqui também, que essa família necessita estarmos junto aqui e um ajudando o outro. Nós temos que nos reajustar aqui para se encontrar lá, se fortalecer lá, porque lá tem escola de tudo, como a Ju disse. Tem a escola do mal, que nem o Alexandre disse ontem, né? Acho que foi ontem no estudo. Que tem a escola também, para se aprender a fazer o mal, para observar as pessoas, o ponto fraco e tal. E também, né, para ajudar ali a fortalecer o lado, os espíritos amigos, para nos fortalecer, estimular esse lado maravilhoso que todos nós temos, para brilhar a nossa luz. E, gente, não tem coisa mais linda do mundo. Ó, chega a arrepiar agora, chega a me arrepiar. Não tem coisa mais linda do mundo que um ser batalhar pelo outro, ajudar o outro. Nós temos os nossos protetores, mas nós temos as nossas afinidades de amigos. Que os espíritos amigos, eles nos acompanham. Nós estamos sendo vigiados 24 horas por dia. Por dia. Por dia, é noite e dia. Nós estamos sendo vigiados. Fotografado, tudo registrado. Bom dia, Ana, um beijinho, Sandra, PC. Então, olha só, Deus é pelo próprio homem mesmo. Quantas criaturas maravilhosas que nos ajudam todos os dias, que nos abre a mente, que nos encaminha, que nos intui, espírito intui. Olha, liga para fulano, olha, dá um livro, olha, passa esse endereço. Nossa, isso já é uma ajuda. É a coisa mais linda do mundo. É perfeito. É perfeito. Nada acontece por acaso. A espiritualidade nos aproxima. Elas vêm, elas nos intuem. Olha, fulano não está bem. Liga, ou vai lá. Ou a mãe de alguém chega perto de nós. Olha, meu filho, cuida do meu filho. Não chega a me arrepiar, porque aconteceu isso comigo, gente. Aconteceu isso comigo. Eu hoje ainda acordei cedo, ainda fiquei pensando. Falei, meu Deus, como Deus é bom. Como Deus é bom. Aquilo vinha na minha cabeça, aquela intuição de mãe, e eu queria era chorar. Meu Deus, mas de onde está vendo isso? O que está vendo isso? Quando eu fui ver um filho prostrado em cima de uma cama, prostrado. E onde hoje está aquela bênção de Deus, de vento em popa, trabalhando, cuidando, se formando, maravilhoso. Então, meu Deus, e a gente às vezes passa despercebido, sem saber, sem entender o que está acontecendo. Nós temos que prestar atenção no chamado do nosso Deus Criador e da espiritualidade amiga que está
do nosso ladinho. Juju, tô descendo. Vai lá, Juju, um beijinho. Oi, Maria. Deus ajuda o homem pelo próprio homem. E é justo que seja assim, né? É justíssimo, porque a ajuda de Deus, quando chega por outro, está autoajudando aquele que está dando uma mão. Olha o mecanismo da lei divina, como é perfeita. Não é vazio. Eu digo sempre isso aqui, não é unilateral. Se expande, né? Se expande muito. A Diana disse pra gente, às vezes tem um livro no carro e alguém faz um comentário sobre determinado assunto que está no livro. Aí você empresta a pessoa. Pois é, né? Dita coincidências. O Vai disse pra gente, realmente temos muitas coisas boas todos os dias, mas damos muita atenção para o mal. Olhamos sempre a porta que está fechada. Tudo acontece quando tem que acontecer, não é? E se evidenciamos sempre o mal, por conseguinte a gente vai estar em conexão com o mal. Nós temos que dar oportunidade ao bem de chegar até nós. E fazendo o bem, né? Porque como é que eu dou oportunidade ao bem? Fazendo o bem. Porque é na minha ação no bem que eu permito todo o bem, toda a luz, todos esses espíritos que nos assistem, né? Para chegarem perto de nós. É a melhor ação. É a prática do bem. É a melhor oração. É a caridade do amor, do ouvir. Quando puder, a caridade material também, não é? E aí a gente fica com a antena, né, Maria, ligada, sintonizada com o bem, sim, senhora. Como nós falamos desse poema que eu gosto muito, eu vou aproveitar aqui e vou trazer para vocês, tá certo? Vamos escutar. E lembre-se que Jesus disse que Deus é amor, conforme a palavra de João. E por nossa vez digamos, Senhor, eu quero dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, pelo que me deste e pelo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor. Diante da minha visão, eu detecto os cegos que se debatem na escuridão, que choram na multidão, que tropeçam na solidão. Eu oro por eles. E aqui eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem o temborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais. A gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos, eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor no teu reino de amor voltarão a ouvir. Obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que ama, que canta, que alfabetiza, que ilumina, que tauteia uma canção, pela voz que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não falam de noite, eles não cantam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova
da vida nova, eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos que apertam mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas e dores das vidas, pelas mãos de sinfonias, de poesias, de psicografias, de cirurgias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar, sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar. Diante do meu corpo perfeito eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, que não se põe a reclamar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão, uma tapera, uma favela, um ninho, um gravado de dor, uma casa no caminho, um bangalô, seja o que for. Mas que dentro dele exista a presença do amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho, ou de irmão. A presença de um amigo, alguém que nos dê a mão, pelo menos a companhia de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, ou uma cama para repousar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu cantarei. Obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado porque creio em Ti, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela Sua atenção. Muito obrigado, senhores. É lindo, né? É muito lindo. É muito lindo, sim. Porque demonstra nessa poesia tudo aquilo que o mundo nos causa, do bem e do mal. Mas que o bem vence sempre, todas as dificuldades. Isso é uma certeza que dá uma força no coração muito grande. Essa fé em Deus, né? Que flui de dentro de nós, essa fé, temos que ter a fé operante. Porque é aceitar aquilo que vem. E administrar, né? Dar um jeito de encaixar na vida do melhor modo para que a gente possa superar essas dificuldades, mas fazer bom uso do nosso conhecimento, interiorizar aquilo que a gente está aprendendo e depois exteriorizar com ações. Porque a interiorização não significa entender e reter, mas é um círculo, uma circulação. Entra, você entende, você exterioriza com as próprias mãos, com as ações, com aquilo que está à disposição, naquilo que nós temos à nossa disposição, as ferramentas que Deus nos dá para que nós possamos trabalhar em prol, né, do mundo, sociedade, família, aquilo que seja, trabalho melhor. E continuando nossa leitura aqui, porque ele dizia que faltava exemplo, né? E ele diz: imagina um esfomeado ouvir discursos. Olha, isso é muito interessante. Imagine um esfomeado ouvir discursos. Acreditas que as palavras lhe satisfaçam as exigências do estômago? Isso foi precisamente o que me ocorreu.
Palavras ajudam, mas não mata a fome. É uma realidade, é um fato. Quando nós, situação dele aqui de Saldanha, não nós, ele, que dá o seu próprio exemplo como testemunho, falando que ele precisava não de palavras, mas alimento concreto. E o alimento concreto para ele, para a alma, era exemplos, ação. Mas não o que ele poderia fazer, ele precisava que alguém desse para ele esse exemplo, esse alimento, essas ações. E ele encontrou no Gúbio, não é, Diana? Preocupado com a esposa e a nora, desencarnadas em terrível desequilíbrio. Atormentado pelo filho louco e pela neta em perigo. Não havia espaço mental em minha cabeça para simplesmente louvar teorias salvadoras. Não tinha espaço mental. Gente, isso é uma rotina. Isso está no nosso mundo, na nossa sociedade, todos os dias. Porque chegar assim e dizer assim, olha, confia em Deus, Deus vai lhe salvar, Jesus é bom, isso, aquilo, outro, e uma pessoa que está perdida, né, Dudu? É meio complicado, porque a pessoa quer solução, ela quer a solução palpável, ela quer ver a mudança. Não numa utopia, numa palavra bonita que está difícil que ela alcance. Sua mão não está chegando lá. O que foi que fez Gúbio? Gúbio chegou lá para ele e disse, Saldanha, confie em Deus, que Jesus ajuda, tem misericórdia pela Margarida. Vocês acham que se Gúbio chegasse lá só com esse tipo de conselho vocal, ia dar certo? Ia dar certo, gente? Não ia dar certo, não é? O que o Gúbio fez? O Gúbio deu uma ajuda efetiva, não foi? Ele arregaçou as mangas e foi resolver o problema do Saldanha. Resolveu porque já estava no momento de ser resolvido, logicamente. Mas foi ajudar ele, mas não deixou ele lá, trouxe-o consigo. Para que ele visse que a ação do bem é mais forte do que a ação do mal. Tanto é que Saldanha agora está aos pés de Gúbio, aos pés do bem. Ao exemplo, ele está passado, porque ele trabalhou tanto tempo por mal, ele não via resultado, ele combateu obsediando tantos, tentando desorientar e desgraçar famílias, e ele não via resultado para a família dele. Porque o mal não tem acesso à ajuda, não consegue, ele pode prejudicar, não é? Um espírito infeliz, ele pode, para salvar a própria família, as pessoas que ele ama, ele pode prejudicar outras. Mas no sodo, no fato, ele não vai conseguir ajudar. Ele não vai atingir a raiz do problema. Porque o mal não consegue. É quando entende que só o bem é a solução. Mas para que ele venha entender, ele precisou que demonstrassem para ele como é que funciona o amor, né? Olha o amor do Gúbio com o Jorge, o filho dele, que caridade com a nora, com a esposa desencarnada, organizou um, organizou outro, chamou o juiz, não é? A uma conversa séria, induziu o juiz a entender que estava errado o processo, que o Jorge precisava de liberdade, não é? Era o momento, chegar da liberdade, a salvaguardar a moral daquela mocinha que trabalhava na casa dele. Olha que trabalhão, né, Maria? Mas ele conseguiu. Por quê? Porque ele sabia as peças daquele xadrez. Ele sabia como mover as peças para alcançar o coração de Saldanha. Alcançou. Interessante essa reflexão, porque frisa um assunto que é a obsessão. Está no Livro dos Espíritos. Como é que vamos fazer para demonstrar um obsessor? Que a gente merece reconhecimento, que a gente merece consideração hoje. Como é que nós vamos demonstrar isso para ele? Porque o obsessor, na verdade,
ele é um cobrador, né? Quando ele não tem vínculos quando ele tem vínculos com você de um passado, de ações negativas que você fez, ele tá te cobrando algo, um torto, uma coisa que você fez com ele, ou com sua família, ou com pessoas que ele quer bem, ou em vida passada ou nessa mesmo. Como é que nós vamos? Será que a gente vai se livrar dele só orando, fazendo sinal da cruz, botando um salzinho atrás da porta, uma vassoura atrás da porta? Vocês acham que isso funcionaria? Isso funcionaria? Não. Não funcionaria. É só grosso. Não funcionaria. Sabe por quê? Porque nós podemos transformar, porque a gente não vai se livrar do obsessor. Nós temos que demonstrar a ele que nós mudamos. Nós temos que demonstrar com as nossas ações, olha só, eu posso ter sido cruel com você, com a família, com quem for, mas eu mudei, eu tô tentando, olha, eu tô tentando, eu tô demonstrando que eu tô tentando. E é na minha ação, será nas nossas ações que eu vou demonstrar para ele que eu estou pegando outro caminho, estou dando exemplo. E muitas vezes aquele que era um perseguidor se transforma num amigo. Se transforma, não é? Porque não pensa que a gente fica livre de ninguém. Não. Muita gente não gosta da notícia. Mas a gente não fica livre de ninguém. Não existe. Quando a gente pensa assim, mas eu perdoei, fulano me perdoou, cada um pro seu lado. Não, não. A fatalidade é a felicidade, é o amor, é a união. Nós nos vamos amar. Essa é a fatalidade. Né? Tudo é temporário, o mal é temporário, passageiro, pode durar anos, décadas, séculos, mas é passageiro. A fatalidade é o bem, é o amor, é a felicidade. Porque é isso que Deus quer para nós. Não é? Deus não escreve um destino pra gente de misérias, de jeito nenhum. Deus dá a liberdade de você fazer o seu caminho de alegrias ou de misérias, dependendo do seu entendimento do que é a vida. De interiorizar, né, Diana, aquilo que aprendeu. Vamos lá, ver o que vocês estão dizendo na tela. O Dudu disse pra gente, mostrando que não julgamos e que vamos fazer tudo na prece para sua melhora. Com a prece, porque orai e vigiai. Orai, porque vai ficar mais fácil de estar perto dos espíritos bons, mas com a ação no bem. É a melhor prece. É demonstrar. E se mesmo assim ele fica irredutível, não é? Como diz o Divaldo Franco, há anos atrás eu vi uma palestra que ele dizia assim, eu achei super legal, ele dizia assim, eu quero pagar, você não quer receber? Ah não? Então tá. Eu deposito no banco da divindade, no banco divino. No dia que você estiver predisposto, que tiver condição, você vai lá e saca. Porque eu dei o passo de mudança. A Maria disse pra gente, se estivermos no trabalho ao bem, sempre fica mais fácil. Sempre, né, Maria? Maria disse, se você estiver trabalhando, os Espíritos nos ajudam sempre, servimos de exemplos para os nossos cobradores. Exatamente. Porque ele vai dizer, caramba, não é que a Juliana está mudando? Essa infeliz que acabou minha vida, que acabou com minha família, Deus livre, meu Deus, espero que Deus esteja. Mas que fez e aconteceu, mas ela está diferente. E vai demonstrando que o mal cansa, assim, ela cansou do mal, mudou de ação, você vai comover, não é? Vai comover o espírito, ao ponto de ajudar a transformar. Olha o bem como é, olha o bem como se expande. Não é? O bem se expande, demonstrando, arrastando multidões, porque você vai se associando a outros espíritos que você vai fazendo conhecimento, espíritos bons, simpáticos, familiares, etc., e vai demonstrando aquele ou aqueles que o legal é se associar a você. Eu, nas minhas preces, e das vezes que eu percebi circunstâncias difíceis, né? Eu dizia assim, olha, meu irmão, eu provavelmente não fui um santo ou uma santa. Devo dever-te alguma coisa. Mas observe, eu estou tentando ser melhor, né? Ainda sou uma pobre infeliz, ainda estou encaminhada, ainda preciso me ajoelhar tantas vezes perante a Deus, modificar as minhas ações, meus pensamentos, mas eu vou tentar ser melhor, eu vou tentar pagar a ti aquilo que eu te devo.
Me ajude e vamos orar. E aí eu digo, Pai, perdoai-nos, porque somos pecadores. Somos porque nós não somos santos. Dudu disse ali, e deu para a sua prova terrena a luz da transformação. Né? Eu espero que seja isso mesmo, viu, Dudu? Ai, tomara que não seja trabalho. Precisaria de uma trabalhadora espírita do meu lado. Sim, precisaria mesmo. A Diana disse pra gente, com o espiritismo estou aprendendo a amar os meus obsessores. Amar os obsessores, porque obsessor, né, Diana, são cobradores, a gente falou, são como nós, caminhando. Eles estão prejudicando a gente alguma coisa. A Maria disse ali no início, espreitando, mas somos nós que abrimos a porta. Eu dou sempre o exemplo do vampiro. Filme de vampiro, vou dizer de novo para quem não tava. Não é? Exatamente, né, Diana? Filme de vampiro, seguinte, filmes de vampiro antigo, né? Porque agora depois desse Twilight mudou uns vampiros bonitos, o povo tá querendo ser vampiro, uma coisa doida. Não isso, os vampiros antigos, né, Dudu? Os vampiros antigos chegam nas portas dela, chega na porta da casa e eles só entram na sua casa se você convidar. Eu sempre achei isso super interessante e associava a ideia do nosso pensamento, da nossa vigilância, né? Aí ele fica assim, sempre tem aquela mulher linda, né, Jandira loura, com aquele batonzão vermelho. E o vampiro é sempre muito bonitão, né? Porque, na verdade, ela tem que se sentir atraída por ele, porque depois ele vai acabar com ela. Aí ela aqui, muito sem vergonha, abre a porta da casa dele e fica na porta parada, porque... Aí ela diz, vem, entra, vamos tomar um drink. Acabou a boneca. Aí ela chamou para que ele entrasse. Assim somos nós, não é? Os obsessores... Engraçado, né, Deus? Mas é verdade. O obsessor tem contato de fazer mal com a gente porque a gente abre a porta e deixa ele entrar. Nós abrimos a porta da nossa... Ele já tá de olho, né, Dudu, no pescoço, né? Nós abrimos a porta do nosso coração, da nossa vida, dos nossos pensamentos para que o mal chegue. Quando o Wagner disse lá para cima que nós damos muito mais olhos para o mal do que para o bem, que é verdade, é uma questão de observação. Ele está certo. Porque se nós evidenciarmos o bem, já de início, olha a poema da gratidão que eu trouxe para vocês. Amanheceu o dia, tem sol. Quando tá calor, a gente faz Madonna, mas que calor, eu não aguento esse calor, tá me matando. Eu não aguento calor, eu tô de suar, trocar roupa, banho e tô me sentindo mal. Nesse momento, foi que a gente faz. O que é que a gente faz? A gente evidenciou o mal. Quando a gente abre, amanhece o dia, que tá o sol muito quente, a gente fala, Deus abençoe o sol. Que maravilha a luz do sol. Ai, vai fazer calor, mas que bom, meu Deus, não é? Nós precisamos da energia solar e a gente abençoa, não é? Aí a gente acorda de manhã e tá chovendo. A gente tem que pegar o ônibus e a sombrinha tá meio quebrada. Ai, meu Deus, como eu gosto de chuva, sabe? Esculhamba a chuva. E nós estamos evidenciando a parte negativa da situação. Mas se a gente diz... E Deus abençoe a chuva, porque nós precisamos de água para encher os nossos rios, as nossas hidroelétricas, não é? A limpar a atmosfera, nós precisamos da chuva. E a chuva não deixa secar a roupa da gente, dona de casa fica doidinha, mas damos a oportunidade da nossa mente de absorver a parte positiva. É assim? Né? A gente só reclama. E aí, a gente está no trânsito e tem um trânsito, só que a gente não vê que é aquela oportunidade, às vezes, de ouvir com calma uma música boa, ou aquele CD espírita que está lá tocando, que a gente já quase que não ouve por causa das nossas agonias, angústias, etc. Não é? E vamos ver
Quando quebra uma coisa em casa, que uma criança quebra, a gente fica doida. Ai, quebrou meu prato, quebrou meu jarro, quebrou não sei o quê. E a gente não vê, meu Deus, ainda bem que quebrou isso e meu filho não se machucou. E o Wagner diz certo, a gente deve descer muito ao mal. É nosso. A primeira aqui quem fala é quem vos fala. Mas depois, ó, a vigilância. Né? Olha, atentos, nós temos que estar atentos. A Diana diz pra gente, mas tem uma amiga que acha que os espíritos só entram em nossas casas se nós os convidássemos. Mas ela inconscientemente ela convida. Você fala, claro, mamãe, você convida. Inconscientemente você está convidando todo o tempo. Porque quando você fala mal do vizinho, que você fica com raiva da novela, que você xinga o personagem, que você fala do telejornal e você fala da roupa do outro e você diz palavrão, olha, você está dizendo entra que aqui é o lugar certo para você. Você pode dizer tranquilo, mas claro, você está certa. Só que nós estamos convidando o tempo todo. Não com a boca entra, como faz o vampiro, mas nas próprias ações, no modo de ser, no modo de pensar. Porque os espíritos estão em todos os lugares. Praticamente vos governa, né? A Bela diz pra gente, nossa, aqui então, pois é, o povo só vive blasfemando, pois é. Comportamento vicioso, né? Tem quantos do meu lado, Dudu? Eu duvido muito que seja um só. Você foi muito humilde para dizer um só. Sempre. Estamos sempre. Esse negócio me incomoda um pouquinho, né? Abrindo parênteses, ah, Dudu, tá vendo? Eu ia dizer uma brincadeira, não posso, porque esse negócio de gravação. Esse negócio de gravação tira a minha liberdade. Isso é uma coisa incrível. É verdade. Eu ia fazer vocês dar uma risadinha, mas agora não posso, porque eu não confio. Ai, Dudu, vamos adiante. Ai, Dudu, fazer horrível. Tu confia, Maria, que ele dá paz? Confio não. Tá, vamos seguir nossa leitura aqui. Então, coitado do Saldanha, né? Ele não tinha espaço na mente dele para teoria. Ele não tinha espaço. Vocês ficaram curiosos, não vou dizer não. Para teoria. Né? Então, o benfeitor Gúbio, no entanto, demonstrou-me que o bem é mais poderoso que o mal. Ele demonstrou, ele não falou. Isto, para mim, bastou a saciedade. Nas dúvidas, o esclarecimento benéfico traduz verdadeira caridade. Ação no bem. Ação. E o poder de ação nosso é tão amplo. É tão amplo. Uma vez eu disse tinha um amigo que dizia, está muito triste com a vida, abalado, que a namorada tinha deixado, a vida assim, a vida assada. E aí me veio a intuição de dizer o seguinte, falando, sabe o que você vai fazer agora, pra você se sentir bem legal? Faz assim, faz um sanduíche. É hora de almoço, né? Daqui a pouco. Faz um sanduíche pra você e um outro. E leva contigo dentro de um saquinho pra você. Para na primeira igreja que tiver um mendigo, senta do lado dele, dá o sanduíche e vai bater papo com ele. Era um rapaz, né? Era um menino que tinha uns 20 anos, 23 anos. Senta com ele, vai conversar, vai perguntar como é o nome dele, vai comer o sanduíche com ele. Faz uma amizade. Você vai desfocar o pensamento da sua dor e vai conhecer alguém que talvez sofra. Talvez não, né? Com certeza. Sofre mais do que você. Vai construir uma amizade. Às vezes vai fazer sorrir alguém, né? Dá meia hora do teu tempo, desvirtua, tira o teu pensamento que está focado para a dor. Diz Maria Dolores, sai de dentro de ti e vai trabalhar. A gente fica muito fechado dentro de nós mesmos. O Mafê disse pra gente, muito bacana isso, eu já fiz isso com Franelinha, sempre que ia para dar aula na faculdade, por incrível que pareça, conversávamos sobre banalidades, mas aquilo me fazia muito bem.
Sim, porque você dava a sua companhia para ele. A sua companhia. Eu conheci uma amiga anos atrás, frequentava aqui conosco e deixou de vir porque a vida mudou o destino dela e não veio mais. Mas ela me ensinou 6 anos atrás, Maria, nossa salinha tem 6 anos. Ela me contando o problema da vida que ela teve e tal. Então ela teve uma dor muito grande. Uma dor muito grande. E ela sofria muito. E ela disse assim, você sabe como foi que eu curei, Ju? Você sabe como foi que eu curei a minha dor? Aí eu falei, como? Na sopa do centro. Na sopa do centro. Aí você imagina de primeiro impacto a frase assim, na sopa do centro. Tá digitando na conversa, então. Na sopa do centro. Como assim? Disse que era um monte de senhora. Era descascando a verdura e as lágrimas caindo. Mas ela ia descascando a verdura, as lágrimas caindo e servindo a sopa. E ela achou amizade, achou carinho, um abraço. Não é? E ela ficou mais forte. Agora vocês imaginem, se ela tivesse ficado na dor dela, fechada dentro de casa, sem querer sair, sem querer ver o mundo, só chorando. Ela ia dar poucos passos, né? Então, quando a Maria diz assim pra gente ali em cima, sair de dentro de nós e ver o sofrimento do outro, é porque com a ação simples dessa, a gente consegue tirar sorrisos, alegrias, conversar, não é? Se sentir bem em se vir. Porque, olha, você tá cortando a verdura, tá cozinhando para alguém, e aquela pessoa tem um problema muito mais difícil, tem um problema que é fome. E eu penso que fome aqui, né? Desculpem se eu erro. Penso que nós nunca sentimos de fato. A não ser aquela fome de intervalo entre uma refeição ou outra. Ou talvez quem foi militar, ou sei lá o quê. Mas eu digo fome. Fome de não ter expectativa de um amanhã. Quando eu vejo aquelas imagens da África, por exemplo, me dói muito a alma de ver aquelas criancinhas secas que não tem nem pele já, então. Eu digo, meu Deus, ela sente fome. Tem uma imagem de uma mãe com o peito assim, lá embaixo da pele, e aquela criança grudada ali. Ela sente fome. É necessidade deles, sim. É um aprendizado para eles, sim. Mas é para nós também. É para nós. Então, muitas vezes vamos ter dores. Sim, faz parte da vida, estamos num planeta de expiação, e disse Jesus, a felicidade não é deste mundo. Mas a felicidade completa não é deste mundo. Nós podemos ser felizes em enxugar lágrimas, por exemplo. Em saciar estômagos. Não é? Podemos ser felizes ou não? Podemos dividir um pão? Podemos viver uma velhinha, vizinha que, quem sabe, é abandonada, ou fazer um bolo e levar? Sim. Isso é felicidade também. Não vai ser completa, não vai ser 100%, porque o mundo não é propício, porque nós não merecemos, porque nós temos que andar muito ainda e precisamos da dor para nos estimular. Eu convido a vocês, concluindo o nosso estudo de hoje, para fazer a nossa prece. Porque, como diz o poema da gratidão, nós temos sempre tudo, mesmo quando nós não temos nada. Que paradoxo, não é? Mas é verdade. Porque quando nós pensamos que não temos nada, nós temos o amor de Deus.
E ter o amor de Deus é ter tudo. Levando o pensamento a esse Deus Criador, ao nosso Deus benfeitor do mundo, de perfeição, que nos concedeu a reencarnação, que nos permitiu estar aqui. Muitas vezes em expiação, em prova, agradecer sim a Deus. Agradecer a Deus de ter concedido a oportunidade de conhecermos Jesus. Que Ele veio a trazer o exemplo, a arrastar multidões com seu amor, ó Mestre. Confiamos em Ti, os nossos corações, os nossos sorrisos e dores. Confiamos a Ti, ó Mestre, nós que somos doentes. Ó Senhor, sim. Nós ainda estamos adoecidos da alma, porque o egoísmo nos cega e nos faz ver como seres especiais. Sim, somos especiais porque somos únicos, mas não somos melhores que ninguém. Ah, Jesus, o Senhor que andou de sandálias por Jerusalém, que nos ensinou a humildade, que dividiu o teu pão, que andou simples e humilde em cima de um jumento. Ah, Jesus, já nasceste humilde, sim. Quando a tua mãe te concebeu numa manjedoura e lá estiveste. Sim, Jesus, ensina-nos sempre cada vez mais a sermos pequeninos para adentrarmos ao reino dos céus. Pai nosso que estais nos céus, santificado bendito seja o teu nome. Venha a nós, mas ao vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, mas perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrando-nos do mal que reina dentro de nós. Em teu nome, luz, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus, que assim seja.